estamos cansados de pagar hora extra pro Capela. É todo dia expediente agora no Corinthians. É isso. Tá bom, Lá daqui a pouco já deve estar servindo café, almoço, jantar, serviço VIP, hein, Capela? Não termina a sua missão, não aparece o novo técnico. Olha ele. Capelanes, hoje eu já vou avisando, não tô bem, sofri demais, passei um aperto, mas tudo certo. Estou viva. Capela, boa tarde. Boa tarde, Rê. Um beijo pra você, pra galera do estúdio, pra quem tá em casa. Mas, ó, Rê, vem aqui. Podia ser pior, viu? Você podia estar no meu lugar, podia estar na Série B, você tá na Libertadores, eu não sei até quando, mas tá, vai levando, né? Ô, gente, o negócio é o seguinte, ó. O pessoal até daqui a pouco vai oferecer umas bolachinhas pra nós aqui. Eu não sou muito do time do café, um refrigerante aqui, até pelo meu tamanho, seria uma delícia. Mas a grande verdade, gente, é que o torcedor corintiano tá esperando só uma notícia. E nós temos uma notícia pra dar. Capela vai cravar o Dorival no Corinthians? Não, eu seria irresponsável, até porque a gente sabe como é que funciona o futebol. Quando tá canetado, papel timbrado, bonitinho em cima da mesa, tudo assinado, tá legal. Ainda isso não aconteceu. Mas nós trouxemos a informação ontem aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, aqui no Jogo Aberto, que o Fabinho Soldado não estava no CT Joaquim Grava. Foi para Florianópolis e praticamente fechou a negociação com o Dorival. Capela, o que falta? A gente conseguiu apurar a informação que os advogados do Corinthians e também do Dorival estão reunidos no Rio de Janeiro, articulando, entendendo a questão da rescisão de contrato do Dorival com a CBF, já que ele foi demitido recentemente por lá, e aí acertando os valores a receber aqui no Corinthians. Mas o Dorival gostou do que ouviu, gostou do projeto e a informação é a mesma que nós temos a semana passada. Contrato até o fim do ano que vem, que é até quando vai a gestão Augusto Melo. Então a informação mais quente é essa. As conversas foram excelentes ontem. O Fabinho Soldado segue em Florianópolis, tem uma nova reunião para poder acertar esses valores e principalmente a parte burocrática. Depois de acertado, o que o Corinthians está esperando? Está esperando justamente que o Dorival ele fique regularizado. Só que dificilmente, pela informação que a gente tem, pessoal, tem jogo amanhã, né? O Química Arena, Copa Sul-Americana. Dificilmente a parte burocrática vai já estar toda acertadinha para que o Dorival possa estrear amanhã. Mas fim de semana tem só uma pedreirinha aí pela frente. A expectativa por parte do Augusto Melo é que ele possa não só apresentar o Dorival, anunciar o Dorival, mas fazer com que o Dorival estreie neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Orlando Ribeiro comanda a atividade aqui no CT Joaquim Grava e deve comandar o time consequentemente amanhã contra o Racing do Uruguai. Eu falei sobre Augusto Melo, eu queria trazer agora o meu parceiro Nivaldo Decilo para fazer um resumaço da entrevista do Augusto Melo ontem no Flow Podcast. O Augusto, que por sinal se reuniu com alguns membros da torcida organizada para poder explicar a parte administrativa, a parte financeira, e o Augusto deu algumas declarações importantes sobre Ramon Dias, sobre Dorival e, claro, sobre Tite. Chega aí, Decilo! O Corinthians joga na Sul-Americana na quinta-feira, né, Vessone? Porém, o que está pegando agora é a questão do técnico. O Tite não vem, disse que não vem, tem questões de saúde mental. Dorival parece que está na pista. E ontem o Augusto Melo deu entrevista no Flow Podcast e falou sobre vários assuntos, inclusive sobre o Tite e o possível novo treinador. Vamos ver o que ele falou. Quando a gente liberou o Ramon, nós sentamos para imaginar o que a gente poderia, dentro do que nós temos hoje de plantel, o que se encaixaria melhor dentro da nossa filosofia de trabalho, o que é o Corinthians, né? A raça, né? Essa garra toda, essa pressão toda, porque você tem que analisar também treinador que aguenta isso, que não é fácil. E aí, cara, a gente viu no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o Corinthians já teve até hoje, que conhece o Corinthians, que aguentou pressão em todo quanto é sentido, que estava disponível no mercado. Então foi o nosso alvo neste momento. Chegamos a ter várias conversas e, cara, ele nos acenou bandeira legal verde e aí fomos para cima, deu tudo certo. Hoje a gente iria assinar logo cedo e aí recebemos, infelizmente, uma notícia muito triste nesse sentido, dizendo que ele teve um problema de saúde e a família, inclusive, já está com mala pronta para mudar para São Paulo. Mas estava tudo certo, cara. Nós fizemos o contato e foi só ele e deu tudo certo. A gente já contava com isso. Sim, um trabalho muito sigiloso e hoje, às 8 horas da manhã, já pronto, saindo de casa, 10 para as 8, eu recebo
a notícia que ele teve um problema de saúde sério e precisa de um repouso, de um tempo, e a gente, cara, acatou. Aí muda-se os planos. Memphis passou uma lista de técnicos que ele já treinou e que ele gostaria de trabalhar de novo. É verdade? É quente? Não, cara, sim, teve alguns comentários assim, não chegou nada a mim nesse sentido, né? Mas ouvi falar disso, só que assim, você também tem que entender, num atual momento desse, traz um treinador que não conhece o nosso futebol até uma adaptação, nós vamos ter um grande problema. Então, o momento é para um treinador que já conhece o nosso futebol, que seja brasileiro, que possa até ser uma outra pessoa, de fora, mas desde que ele já conheça o nosso futebol. Mas no momento a nossa ideia é um brasileiro e que já conheça do futebol para dar essa sequência e poder fazer um trabalho tranquilo daqui até o final do ano. Talvez possa ser amanhã, depois da manhã, mas essa semana a gente tem que, se Deus quiser, anunciar alguém, cara. Tá aí o presidente Augusto Melo no Flow Podcast, falando da história do Tite, não sei o que tal. Parece estar indo pro Dorival, mas quais são as últimas? Pois é, ele tenta explicar aí, né? Ele até deu aquela escorregada do sinal verde, né? Presidente, fala sinal azul, né? Sinal branco. Uma coisa é não poder vestir, outra coisa não pode falar a palavra. Sinal verde não dá, né? O presidente podia ter usado. Quais são as cores do sinal? Sinalzinho azul, né? O que eu perdo na minha casa é azul. Onde eu... Semáforo é azul. Mas como é que o Marcelo não está ouvindo? O Tite, então... Tô ouvindo, sim. Depois da recusa do Tite, o Corinthians parte aí pro Dorival. E, inclusive, parte pessoalmente, olho no olho, quando o Fabinho pega o avião logo cedo e vai para Florianópolis e começa a se reunir com o Dorival e colocar projeto do clube, quais são os problemas e virtudes que o clube hoje tem e o que ele poderia encontrar. E ao contrário do que o Dorival fez com o Santos, por exemplo, com o Grêmio, o Dorival não fechou as portas para o Corinthians, assim como o Tite também não, que tinha fechado as portas para o Santos, fechado a porta para o Grêmio, para o Corinthians também não. O Dorival não fechou, a negociação rolou, as conversas rolaram aí durante horas e horas e horas, e o que se tem agora é que as partes estão bem alinhadas, que o Dorival, sim, deu aval ao Corinthians para passar o próximo estágio da negociação, e quando a gente fala próximo estágio normalmente grana, e isso muitas vezes foge até do profissional. Aí agora entrou Fabinho para falar com o staff do Dorival, com o jurídico do Dorival, e aí começa esse tipo de tratativa. As informações que vão chegando é que o Corinthians, essa até uma apuração também do companheiro Marco Belo, publicada no portal Meu Timão, de que o Corinthians, aquela multa rescisória que está garantida para o Dorival com a CBF, ela já está resolvida. O Corinthians não vê isso como um problema do tipo, não vai ter que encarar ele pagar essa parte da CBF. O Corinthians não vê esse entrave. Para mim poderia ter sido um entrave grande, né? Nós estamos falando de um salário garantido até igual, de acordo com o jornal Globo, até a Copa de 2026. Eu falei isso a semana passada ainda sobre esse tema. O Corinthians não vê isso como um problema, como um entrave. Me parece bem adiantado, me parece tudo muito bem caminhando para dar certo, mas acho que o caso Tite prova aí que a gente tem que sempre tomar muito cuidado na hora de cravar alguma coisa no futebol. Essas coisas muitas vezes fogem do controle, mas sim, Corinthians e Dorival estão bem encaminhados, estão bem alinhados aí no sentido, e eu, sinceramente, não me espantaria nada se durante o dia já viesse algum tipo de confirmação por parte do clube, do próprio treinador. Eu acho que o Corinthians foi rápido no sentido, deu problema com o Tite, o Fabinho pegar o avião e ir no olho, para mim foi a melhor das atitudes. Se ele começa em São Paulo, aí troca o WhatsApp, eu acho que tudo ia ser muito demorado, e ele teve esse entendimento, essa rapidez, pegou o avião. Foi assim que o Dorival foi contratado pelo São Paulo. Pelo São Paulo, quando o Casares foi até Santa Catarina. Porque o olho no olho é muito mais difícil de você falar um não no olho do que usando a internet, um WhatsApp e tal. Acho que o Fabinho foi bem nessa, e a correria é essa para que ele possa fechar e quem sabe já à noite da quinta-feira tá na Neoquímica Arena, pelo menos no camarote ali, acompanhando Corinthians e Racing do Uruguai pela competição. Bom, o teu nome óbvio, né? Era o Dorival. Pensando se não tivesse o Dorival na jogada, como é que o Corinthians ia estar fazendo? Porque se não for o Dorival, não sei quem vai ser. O Dorival tem uma característica, né, cara? Não gruda as coisas nele, né?
Tipo. Ele jogou no Palmeiras, o sobrinho dele foi um dos maiores ídolos do Palmeiras. Ah, sim. Ele treinou o São Paulo, ele treinou o Santos e... Ele só volta dos grandes de São Paulo, só o então, Corinthians. e não gruda nele, né? Então ele é curioso isso. Isso é bom. Acho que é o a jeito carreira dele. dele sempre foi assim, né? Pra ele, sim. Por exemplo, o Ceni, isso é um sim. desespero. O Filipão, duro. O Abel. O Mano. O Mano no Palmeiras. Mas será que não é porque a Quem gente foi o já gênio já que tem teve a ideia? uma ou duas gerações que nem viram o Dorival jogar? Eu não lembro dele Mas eu acho que jogando não é tanto. jogador, né? jogador, Como treinador. 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 Não é isso, Ele que não sim. cria grandes vínculos. não cola nele. Ele não cria inimizade, Aliás, eu lembrei. ele não berra. Ele não cria nem grandes vínculos e nem inimizades. Aliás, Então, eu lembrei do episódio lá, né? A torcida do São Paulo ficou brava com ele, ele elogiou pra caramba o ambiente do estádio, a torcida do Corinthians do São Paulo ficou doida com ele numa derrota com o São A Paulo. torcida do São Paulo não tem ligação com o Dorival. Então, mas na época eu me lembro de ter ficado Torcida bravo. do Ele é São Paulo muito tem- grato ao Dorival. Trata o Dorival, Isso. mas não tem nenhuma. É. Você pode botar aí, Mas ele não tem isso, né? não tem. Então, Clube ele nenhum. não tem dos dois lados. Ele não é ídolo de nenhuma torcida. A torcida do Flamengo, o cara É ganhou dois campeonatos pelo sim. Flamengo. Então, são os dois lados da coisa, né? Ele não é o técnico ídolo Não. de nenhum time do país, né? Não necessariamente o que não significa que ele faça um mau trabalho, pelo contrário. Os Pelo trabalhos contrário. dele foram ótimos. Até né? porque eu acho também ele não ficou tanto tempo em nenhum clube, né? Isso, Exato. exatamente isso. Tem um Ele ponto, tem essa né? questão também. Ele sempre tem uns trabalhos que são Ele não pega trabalhados ali por empreitada. Tipo, o Abel Ferreira do Palmeiras. O Palmeiras colou, não, porque são 4 anos de trabalho. Tite, ex-treinador do Corinthians. Você fica uma coisa bem... Agora, do Dorival, não. alguém discute que é o melhor possível nesse momento? Não. Dos Ou alguém vai, disponíveis, nem ou a alguém pau. vai tirar um coelho da cartola? Não, eu acho que tem que ser não sei quem. Não, é ele. Eu não né? discuto também. Eu acho E acho que esse é uma vantagem, porque o cara tá aí e tá negociando. Se der ruim, como deu com o Tite, não que o Dorival vai ter um problema de saúde, mas sei lá, não topei, não, acho que melhor não. Ou financeiro, não se acerta, pode acontecer. Aí temos um problema mesmo, porque não tem outro. Eu não tô errado? Não, acho que está certo. E o que o Augusto não consegue responder na entrevista, eu assisti boa parte, é que quem decidiu demitir o Ramon Dias com... Se Deus quiser, nós vamos anunciar um treinador. Pois é. Então, assim, tá, beleza. Então, se o Fabinho Soldado não queria, né? Se o Corinthians não tinha alinhavou com o Tite depois, né? Não foi no momento da saída. Então, essa me parece cada vez mais, como o Vessone colocou aqui, uma saída populista, né? Um anúncio de um treinador que tenha mais respaldo, ou era o Tite, ou era o último treinador da seleção brasileira, para meio que desviar o foco e dizer tal, né? A convicção, para mim, na maneira do Dorival ou do Tite conduzir o Corinthians aqui e tal, esse elenco, para mim ela é baixa, né? Eu acho que a questão é mais uma saída que caia no gosto da torcida do que propriamente de uma... E cai no gosto da torcida? Dorival? Assim, né? Pelo que o Tironi perguntou. É o maior que está disponível nesse momento. O cara veio da seleção brasileira. Fracassado. Mas Mas eu acho com que sim. trabalhos em Flamengo e São Paulo. Corinthians. O problema, é bom em mas, não, Corinthians, mas né? Já reparou? na verdade, Massa, se você olhar por exclusão, Olha, eu vou falar, hein? quem que tá aí? Jair Ventura, Isso, Oswaldo exatamente, esse é Oliveira, o ponto. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Você entende? O entorno tá muito ruim. Então o cara fica grandão. O Dorival não tem o tamanho talvez que ele tenha hoje. Ele nunca teve. Neste momento ele tá com esse tamanho todo. Agora, o Dorival, pode pegar o Dorival versus Diniz, né? Os dois passaram pela seleção brasileira e tiveram o mesmo desfecho. A característica do Dorival, ele... O time tá pronto. O 4-3-1-2 é losango no meio. É. Não precisa mexer em pronto, nada. né? E assim, primeiro, eu acho que o Diniz tem um estilo que é muito mais arriscado, né, para qualquer clube que contratar. E é um técnico muito mais visceral que o Dorival. Então, assim, a rejeição ao Diniz, ela sim. vai a... O Diniz até teve o convite depois da saída, foi o Cruzeiro. E o Cruzeiro decidiu demiti-lo logo no início desse ano. Então, e tá difícil do Diniz se reencaixar no mercado. Eu acho que pela rejeição que ele tem, né? O Dorival, não. Pelo mesmo que tenha acabado... jeito do calendário, não tem tempo. Exatamente. Com uma Isso também. Conta muito isso. E a curiosidade, dando tudo certo, enfim, a negociação em fechar mesmo, ele estreia
Ele estrearia contra o Flamengo no Maracanã, seu ex-clube também, né? Sim. Fez uma passagem recente vitoriosa e tal. Então ele vai estar encarando já só o Flamengo no Maracanã num dia de festa lá, não sei das quantas.